Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $37.700. Bitcoin que continua dentro do triângulo, mas sobe mais um pouco. Hoje meu principal objetivo vai ser rapidamente atualizar a situação para você, em especial te mostrando onde as instituições estão tentando acumular e distribuir. Hoje também quero fazer a análise das 8 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, BNB, CHZ, Doge, DOT, Ethereum, Litecoin e Ripple. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar aqui no 4 horas, relembrando o triângulo, os pontos importantes rapidamente, e depois já vamos para o curto prazo, tá bom? Afinal, o curto prazo aqui tem constatações bem importantes da análise de sentimento, em especial sobre onde as instituições estão tentando distribuir e estão tentando não deixar o mercado ultrapassar, tá? Se a gente ultrapassar, a gente pode ter um rompimento para cima daqueles. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Depois que a gente fizer essa análise do Bitcoin bem rápida, eu quero fazer a análise das altcoins, tá? Então vamos focar aqui na análise técnica das 8 altcoins mais pedidas nesta ordem aqui do lado. Antes de começar, um recado rápido. Lembro para vocês que essa semana o carrinho do projeto do Zero a Trader está aberto com 25% off. Então, se você quer conhecer mais sobre o nosso projeto, vai no primeiro link da descrição e qualquer dúvida, você pode me chamar aqui no WhatsApp que nós vamos te atender. Então vamos lá, vamos começar fazendo uma análise técnica do Bitcoin e relembrando que a gente está numa tendência de baixa no 4 horas, porém, caso a gente consiga romper o nosso triângulo aqui para cima, a gente pode reverter essa tendência de baixa. A gente tem algumas resistências importantes pela frente. Primeiro, essa região aqui dos $38.500, tá bom? Os $38.500, que é uma zona de resistência importante no VPVR e é uma zona também que está a nossa média no 4 horas, tá? Um rompimento aqui seria muito bom, até porque é mais ou menos nesse ponto que as instituições não querem que o preço ultrapasse. Se o preço ultrapassar aqui, os bulls, os touros, os compradores podem tomar as rédeas do mercado, tá bom? E a gente pode sim ter um rompimento forte para cima. Rompimento que seria mais confirmado depois dos $40 mil. Passando os 40 mil, a situação vai ser bem boa, na minha opinião, para o Bitcoin. Continuando falando um pouco sobre os suportes, né? A gente tem alguns suportes importantes. Eu acho que os $34 mil não podem ser perdidos, tá bom? Se a gente tiver um rompimento dos 34, provavelmente a gente tem uma confirmação do rompimento e o Bitcoin indo buscar mais próximo aos 30 mil. Esse é o principal ponto que eu destacaria aqui. Também destacaria a região dos 35.500, tá? Como uma região importante do VPVR e uma região que, se o preço perder, a gente pode começar de novo a demonstrar força e ter problemas. Chegando um pouco mais próximo do preço aqui, indo para o 15 minutos, no 15 minutos a gente pode ver que basicamente a gente está tendo alguns voluminhos interessantes aqui no curto prazo, né? Mas isso ainda não se caracterizou num volume de longo prazo aqui no 4 horas. Então o ideal é sempre a gente ver um rompimento com volume forte aqui com o nosso candle colorido acima dessas regiões importantes. Nunca se esqueçam disso. É importante ver esse volume para a gente entender que o mercado mudou o viés baixista para um viés altista, tá? Continuando aqui falando do curto prazo, eu consigo ver que é importante para o preço se manter acima desse suporte nos $36.500, tá? Um rompimento aqui pode ditar para a gente problemas na tendência. Assim como, se a gente conseguir romper essa região dos 38.500, vai ser muito bom, tá? Principalmente porque, olhando de uma perspectiva da análise de sentimento, é aqui que as instituições estão tentando segurar o mercado. Repara que tem muita instituição aqui colocando ordem agora no book para tentar fazer o Bitcoin não romper, né, essa região. Então, basicamente, a gente consegue ver que aqui está cheio de ordem de venda, né? Chegando mais, para ficar mais claro aqui, eu quero mostrar para vocês que no 1% nesse momento tem $175 milhões de ordens de venda, tá? Então, tentando segurar principalmente aqui, olha, até a região dos 38.200 com 230 milhões. Em comparação, né, no 1% de compra só tem 82 milhões, e se a gente for pegar aqui o mesmo ponto, 113. Ou seja, tem mais do que o dobro de ordens de pessoas tentando vender do que comprar. O que é isso, investidores? Isso são instituições tentando distribuir, tá? Você vai me falar, pô, Pablo, então o preço não vai passar? Caras, a gente nunca sabe, né? Porque essas ordens, elas estão aqui, mas elas podem ser retiradas, por exemplo. Mas romper isso tudo não é fácil. Porque lembrem-se, se tem muita instituição aqui, as outras instituições ficam com medo de vir aqui e dar liquidez para estas, tá? Então, a gente pode ter dois cenários. Ou a gente vai ter uma distribuição aqui e uma correção significativa, ou se a gente conseguir romper,
putz, a gente pode ter um movimento daqueles com o Bitcoin rompendo forte, tá? Então eu ficaria muito de olho para essas ordens aí nas próximas horas, porque elas podem sim ditar a tendência dos próximos dias e das próximas semanas, ok? Mas tomem cuidado também, não é um momento assim, olhando essas ordens, com uma boa relação risco-retorno para a gente pensar na compra. Afinal, a gente não quer comprar quando as instituições estão tentando vender, né? Porém, se a gente consegue romper isso aqui, putz, pode ser uma grande oportunidade, principalmente se a gente começar a ver a instituição tentando comprar. Então, muita atenção aí, as próximas horas vão ser muito importantes para o preço. Continuando falando um pouco sobre os nossos indicadores aqui, eu posso ver que deram uma piorada, né? Mas nada demais, tá? O nosso long short rate hoje mais cedo estava mais ou menos em 1.2, né? Chegou a 1.1 quando a gente teve uma correçãozinha até os 36.300. E nesse momento deu uma subida aqui juntamente com o CVD e está na região dos 1.6 quase. Isso não é muito bom, tá? O ideal quando a gente vê um rompimento para cima são as pessoas apostando na queda. Então, esse não é um rompimento atualmente confirmado e nesse momento começa a fazer sentido para mim aqui distribuir aqui também, tá? Os bitcoins que a gente conseguiu comprar quando teve muita liquidação, né? Hoje, por exemplo, a gente poderia ter tido alguma oportunidade, já que a gente tem uma onda confirmada, eu acho que faz sentido sim a gente tentar distribuir nessa região e aguardar o rompimento. Afinal, né, agora tá arriscado, mas se a gente consegue romper com força aqui, caras, a gente pode ter uma ótima relação risco-retorno para pensar numa entrada no Bitcoin sem esse tanto de instituição acima aqui, colocando ordem acima, dificultando a nossa vida, tá bom? Então, muita atenção, as próximas horas serão, sem dúvidas, decisivas para o preço. Continuando aqui então, agora já falando de uma análise das altcoins, tá, investidores? E lembro para vocês, né, que essas altcoins são analisadas na Binance Futures e vou deixar também no segundo e terceiro link da descrição para você criar a sua conta na Binance, caso você ainda não tenha. Usando os links, você vai ter 20% de desconto no spot e 10% de desconto nos futuros, nas taxas, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar e vamos falar já da ADA. A ADA que é uma que tá bem bonita, eu vou usar o tempo gráfico de 4 horas aqui para mostrar para vocês o que está acontecendo. Certo, a ADA a gente tem duas principais possibilidades aqui, tá? E nesse momento, a gente consegue ver que nós estamos tentando sair de uma tendência de baixa, tá? A gente conseguiu romper uma linha de tendência importante que vinha lá de cima, eu poderia traçar isso aqui lá de cima, com um voluminho legal, tá? Então isso é algo positivo para a ADA e basicamente aqui a gente tem um alarme nessa retração aqui na região do 1,68 pensando num possível day trade aqui com stop não muito longo, ou então aguardar realmente a gente formar um pivô acima desses 1,82, tá? Aguardar esse pivô aqui, um reteste nessa região seria algo mais conservador na minha opinião, porque a gente usaria toda essa região aqui como suporte, né, da nossa possível operação de swing trade aí na ADA. Então, a gente pode ter tanto um swing trade quanto um day trade a favor dessa possível tendência de alta que a gente acabou de romper a média do 4 horas e pode continuar nessa tendência de alta, tá? Em compensação, a gente perde aqui essa região dos 1,50, 1,46, provavelmente a tendência de baixa vai continuar e a gente vai ter mais queda, né? A gente não pode esquecer que as altcoins são extremamente correlacionadas com o Bitcoin. Então, se o Bitcoin romper esse triângulo para baixo, provavelmente a ADA rompe aqui também, tá? Então, cuidado com as exposições, sendo que a gente não consegue diversificar tão bem em criptomoedas, elas são extremamente correlacionadas. Mas a ADA me parece uma situação boa com possibilidade de day trade e swing trade. Eu particularmente prefiro um swing trade depois desse pivô acima dos 1,82. BNB. Vamos lá, BNB também está numa situação bem parecida, tá? A gente continua numa tendência de baixa aqui, estamos testando a nossa média no 4 horas nesse momento, mas estão acima de pontos de suporte importante. Eu não consigo ficar muito otimista na BNB porque a gente ainda não teve volume, tá? Mas eu enxergo que a gente pode, inclusive, ter day trades aqui, usando esse suportezinho como possível zona pra gente não arriscar muito, né? Se for abaixo aqui, não tem outro caminho a não ser a queda. Então eu ficaria de olho aqui nesse suporte nos $300. Se perder os $300, provavelmente a gente vê a BNB testando fundo próximo dos 200. Então eu tomaria cuidado, tá? E entenderia que a gente pode sim acabar tendo uma oportunidade de day trade se o sentimento ajudar. Então a gente tem um alarme nesse momento em 337, mas não estenderia meus stops além dos $300. Chiles. Vamos lá. Chiles basicamente numa situação parecida também, né? A gente tem aqui uma tendência de baixa muito clara. E nesse momento eu vejo uma situação não muito boa pensando no volume. Por quê? Porque a gente tem muito volume acima do preço e isso pode criar uma dificuldade para a gente romper esse topo. Então aqui a gente tem um alerta de curto prazo, um suporte de 15 minutos, que pode ser um day trade, mas não é um day trade que eu farei.
por causa desses volumes no topo, tá? O ideal é a gente conseguir demonstrar força, formar o pivô aqui em cima e usar tudo isso aqui como suporte para a gente testar de novo acima dos 40 cents, tá? Para mim, essa é a situação ideal para pensar numa operação aí da TIDES em long, sendo que a gente já shortou ela muito nas últimas semanas, né? Foram uns 3, 4 shorts muito bons aí que deram todos certo. Nesse momento aqui, tô mais de olho para possíveis longs, né? Mas se a gente rompe para baixo aqui, olha só, os 24,60, dá mais um short muito claro, na minha opinião, com todas as tendências a nosso favor. Doge. Vamos lá. Doge foi outra também que a gente shortou várias vezes durante essa queda, desde a bolha que a gente teve, né, no mínimo, na Doge, lá na região dos 70 cents. Foram 4 shorts até o momento, né? E nesse momento a gente tá meio que esperando aqui para ver o que ela vai fazer nos próximos dias. Porque apesar dela estar numa tendência de alta, uma tendência de baixa muito feia, a gente acaba que tem aqui um pivôzinho no curto prazo e muito suporte no curto prazo, tá? Então nesse momento a gente está com um alarme aqui nessa região dos 34 cents para se vier aqui com um sentimento interessante, a gente pensar em outro short na Doge. Em compensação, se a gente consegue formar o pivô acima aqui mais ou menos desses 37, aí a gente já pode ficar um pouquinho mais otimista na Doge, quem sabe até pensar num long na Doge, pode ser, desde que a gente sempre coloque stop, tá? Eu tenho que fazer um disclaimer aqui, né, caras, porque se você vai operar essas criptomoedas e essas ideias que eu tô tendo aqui e você não vai colocar stop, por favor, não faça isso, tá? Porque não existe, pelo menos na minha visão, operação sem stop. Se você não está colocando stop, você ou está investindo para o longo prazo, a gente até discutiu sobre isso em um vídeo na semana passada, mas se você está pensando que está tradando sem stop, você não está, tá? Você está basicamente num cassino e uma hora você vai perder todo o seu capital. Parece dramático, mas não é. Se você não colocar o stop, continuar fazendo trade sem stop, você vai perder tudo no criptomercado. Então, por favor, coloquem stop e vejam o vídeo de Skin in the Game no canal, tá? Que eu falo muito sobre gerenciamento de risco, que é um dos vídeos mais importantes aqui. Sem querer assustar ninguém, mas pelo amor de Deus, cara, coloquem stop. Então é isso, DOT. Vamos lá. DOT basicamente não está numa situação muito bonita, tá? Vocês podem ver que tem uma armadilha aqui que inclusive gerou um short legal pra gente. A gente tá de olho aqui no possível rompimento desses 24,30. Eu ficaria mais de olho num pivô aqui em cima, olha só, passando também desse topinho, tá? Nunca gosto de operar contra volumes tão grandes. Por quê? Porque tem gente presa aqui que cria uma oferta que dificulta o preço de passar. Se passar desses 24, a gente já pode ficar um pouquinho mais otimista, né? Mas eu realmente quero ver uma demonstração de força bem forte aqui para acreditar em longs na DOT. Em compensação, se a gente traçar o padrão gráfico aqui e romper para baixo, principalmente essa região dos 20, 50, vai dar um short muito fácil aqui para a gente continuar pegando a tendência de baixa. Vamos lá, Ethereum. Ethereum muito parecido com o Bitcoin, né? Num triângulo aqui, para onde romper, provavelmente a gente tem uma recuperação do preço. Então, nesse momento eu estaria de olho nessa região nós estamos, né, nos 2.820. Para um rompimento aqui, a gente conseguir pelo menos testar os 3.300 ali, tá? É claro que se o Bitcoin ajudar, né? Tá muito parecido aqui as duas. Em compensação, se a gente rompe para baixo aqui, essa região dos 2.200, a gente tem um short muito simples aqui, um rompimento de um padrão de continuação de baixa, tá? Então atenção para onde romper aqui o Ethereum, nós vamos ter operação essa semana, claro, se o sentimento confirmar. Vamos lá, Litecoin. Litecoin também está numa situação, assim, em tendência de baixa, né? Ainda não demonstrou força no volume, é aquela coisa engraçada. A gente tem meio que um rompimento aqui de um padrão de tendência de alta, ao mesmo tempo que a gente forma, em tempos gráficos menores, um padrão de tendência de baixa, né? Quando a gente está assim, normalmente é mais difícil de operar. Vocês percebem que a gente fica um pouco mais otimista naquelas altcoins que já demonstraram volume, já demonstraram força. A Litecoin a gente pode sim ter um day trade se ela voltar nessa região próxima aos 181 dólares, tá bom? Mas com um stop curtinho aqui. Porque se a gente rompe, vai ser muito mais fácil fazer esse short aqui, seguindo a tendência de baixa, tá? Uma outra opção é você esperar o pivô acima dos 210 e a partir daqui ela tem tudo para recuperar pelo menos até esses 270, quem sabe, né? Pode ser um trade bom aqui também pensando na tendência de alta, sabe? Eu sempre penso assim, investidores, o Bitcoin ele tá para se decidir. Independentemente do lado que ele se decidir, nós vamos ter dezenas de oportunidades aí nas moedas, né? Seja para fazer long, se o Bitcoin romper para cima, provavelmente quase todas vão romper também. Ou seja, se ele romper para baixo, fazer short, continuar seguindo a tendência de baixa dessas moedas, né?
Então a gente nunca preocupa com o preço, a gente sempre preocupa com a oportunidade, né? E a gente é muito calmo para entender que enquanto não bate os nossos alertas, enquanto realmente a gente não tem tudo em nossa confluência, a gente não manda o sinal, tranquilo? E a gente não opera. Continuando e falando um pouquinho aqui da Ripple. Ripple que também acabou de demonstrar uma força, olha só, tem um volume legal aqui e está rompendo para cima. Então a gente já tem um alerta aqui na região dos 1 e 2 para um possível pullback e um day trade aqui na Ripple, tá? Então a Ripple parece interessante a situação, porém a gente tem essa linha de tendência aqui, que se for rompida, ferrou, né? Se perder essa região aqui dos 8700, provavelmente tem mais queda na Ripple e um short muito fácil aqui, seguindo basicamente o rompimento de uma bandeira de baixa aqui no 4 horas. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Para fazer um resumo aqui da situação do Bitcoin, eu acho que realmente a gente tá numa zona aqui, olha, só que as instituições elas estão tentando não deixar o preço romper para cima. Repara que está bem volátil, elas tiram e colocam essas ordens aqui, mas essa região ali dos 38.200, 38.500 é uma região importante, sabe? E eu não vou querer ficar especulando o que eu consegui acumular nesse período aqui, né? Principalmente porque não só por causa das instituições, mas também porque tem muita gente entrando em long, tá? Então, quando a gente está nessa incerteza tão grande, o que eu prefiro? Eu prefiro colocar o dinheiro no bolso e esperar o rompimento em si. Se esperar, se a gente conseguir ter esse rompimento, né? Eu acho que vai ser algo muito bom, porque a gente pode ter um movimento muito forte no Bitcoin e que vai impactar de maneira muito positiva aí no mercado, nas altcoins, permitindo nós fazermos vários longos, tá? Mas nesse momento aqui, eu acho que o risco está bem grande, tem muita instituição tentando distribuir aqui, eu não duvido nada, a gente vinha aqui romper esses 38, por exemplo, para devolver tudo, né? Afinal, o Bitcoin ele tá nesse triângulo, ele ainda não se definiu, né? E quando ele se definir, caras, deve ter uma explosão daquelas aí do Bitcoin. Então, lembrando, né? A gente tá numa situação incerta, se eu fosse vocês, colocavam stops curtos, sabe? E não duvidaria do que o Bitcoin pode fazer, seja ele rompendo para cima esse triângulo, seja ele rompendo para baixo, tá? Então provavelmente a gente vai ter bastante volatilidade nos próximos dias, então eu ficaria bem esperto aí com as minhas posições e com o meu gerenciamento de risco. Lembre-se, nunca é tarde demais para fazer o gerenciamento de risco. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E no vídeo de encerramento, eu vou deixar aqui para vocês como sugestão o vídeo Skin in the Game e também vou deixar um QR Code para quem quer ver como que funciona o projeto e tirar todas as suas dúvidas no WhatsApp. Então é isso, um forte abraço e até amanhã.